Fala, plantoneiros! Tudo bem por aí? Espero que sim. Então, vamos discutir agora como suspeitar, quando suspeitar que o paciente pode estar num quadro de cetoacidose diabética, para a gente então fazer o tratamento adequado e tirar o paciente dessa condição de risco para a vida dele. Beleza? Vem comigo! Então, veja comigo agora aqui no primeiro slide, né? Como que a gente vai suspeitar da cetoacidose diabética. É isso daqui, ó. Então, como que chega o paciente? Como pode se apresentar o paciente? Esse paciente é aquele que pode chegar em taquipneia, respiração profunda, desidratado, taquicárdico, hálito cetônico, confusão mental, sonolência ou coma, né? Os vários graus aí de gravidade do paciente com acidose, né? Tudo isso é causado pela acidose, né? O paciente está taquipneico, respiração profunda, para tentar lavar o CO2 aí e fazer uma compensação respiratória da acidose, né? Desidratado, porque ele está fazendo bastante xixi, certo? Taquicárdico, para compensar também por causa da acidemia, né? Hálito cetônico, né? Muitas vezes é o paciente que descompensa, que chega com quadro de cetoacidose diabética, geralmente é aquele paciente que não sabia que tinha diabetes, é a prima descompensação dele, né? Mas pode acontecer também no paciente que já sabe que tem diabetes e que por um descuido ali, não tomou a insulina direito ou comeu demais aí açúcar, né? E faz uma descompensação, né? Esse vai ser talvez mais fácil porque a gente já vai saber pela história. A mãe vai falar, doutor, ele já teve isso outras vezes, ele é diabético, a gente já vai saber. Sintomas, o que o paciente vai falar para a gente, né? Sinais é aquilo que a gente vê no paciente, sintoma é aquilo que o paciente sente, aquilo que ele vai contar para a gente, né? Então é um paciente que geralmente ele vai falar que está com dor abdominal, tem náuseas e vômitos, emagrecimento, está emagrecido, né? Fraqueza, polifagia, poliúria, comendo demais, fazendo muito xixi, muita fome, né? Astenia, fraca, o paciente que está comendo mais que o normal, está comendo mais que o que comia antes e está emagrecendo, né? E chega com esse quadro clínico para a gente, certo? Como que a gente faz o diagnóstico? Faz um destro dele ali, uma glicemia, né? E vai estar com uma glicemia aumentada, com um destro aumentado, maior que 250 miligramas por decilitro. Geralmente está high, né? 500, 600 para cima, né? Então, com esse quadro clínico, mais essa glicemia aumentada, a gente já vai falar, esse paciente está com cetoacidose, e aí vai pedir exame, né? Porque o outro critério diagnóstico é você ter uma gasometria com pH diminuído, menor que 7,3, mas a gasometria ela vai sair, vai demorar um pouco, pode demorar um pouco para sair. Em alguns hospitais é mais rápido, 5, 10 minutos. Em alguns hospitais demora 1 hora para vir um resultado de exame, né? Você não vai esperar 1 hora, só com o quadro clínico, mais essa glicemia aumentada, a gente já vai ficar esperto que esse paciente está em cetoacidose, ok? Beleza. Em aventando a hipótese de cetoacidose com o quadro clínico, com sinais e sintomas, mais a glicemia alterada, aventando a hipótese de cetoacidose, o que a gente tem que ter em mente? O que a gente tem que resolver nesse paciente? A gente tem que resolver 3 coisas. Olha aí comigo. A gente tem que resolver a desidratação, porque esse paciente está profundamente desidratado. A gente tem que resolver o distúrbio hidroeletrolítico do sódio e do potássio. E a gente tem que parar a produção de cetoácidos, porque é ele que está levando o paciente a ficar acidótico e a acidose que está geralmente fazendo todo o quadro clínico dele. E é a acidose que vai matar esse paciente, que vai fazer esse paciente fazer uma parada cardiorrespiratória, uma parada cardíaca. Ok? Então, desidratação, distúrbio do eletrolítico e parar a produção de cetoácidos. A gente tem que fazer o tratamento nessa ordem. Por quê? Porque se a gente não resolver a desidratação primeiro e depois o distúrbio eletrolítico junto com a insulinoterapia que a gente vai fazer no mesmo momento, mas se a gente não hidratar primeiramente esse paciente e der insulina logo de cara, a gente corre o risco de fazer edema cerebral. A gente vai causar um outro problema para o paciente. Beleza?
nessa ordem para evitar edema cerebral. Beleza. Então chegou o paciente lá com esse quadro clínico, meio torporoso, vomitando, emagrecido, sudoreico, destro high e dor abdominal, vomitando. Beleza, é cetoacidose. Tá. O que eu vou fazer? Prescrição basal inicial. Estamos falando do paciente pediátrico, certo? Jejum até segunda ordem. Vamos hidratar esse paciente. Como que faz a hidratação? De 15 a 20 ml por quilo de soro fisiológico em 1 hora, ok? Se esse paciente estiver chocado, hipotenso, né, obnubilado, torporoso, a gente vai correr esse mesmo volume, 15 a 20 ml por quilo, em 20 minutos. Fazer uma expansão mais rápida para tirar esse paciente do choque. Se não estiver chocado, que é a grande maioria, graças a Deus, 15 a 20 ml por quilo em 1 hora. Aí não pode ser muito rápido, caso não seja choque, porque se fizer muito rápido também, a gente corre o risco desse paciente cursar com edema cerebral, ok? Vamos fazer a monitorização cardíaca, lógico, é um paciente grave, tela vermelha, sala de emergência, monitor, oxigênio, veia, exames, destro, né? Ofertar O2, 3 a 5 litros por minuto para esse paciente, apenas se tiver com a saturação menor que 92%. Cabeceira elevada, 30 a 45 graus. Antiemético, podemos lançar mão da ondazetrona, 0,15 mg por quilo, receitinha de bolo. Dipirona, se tiver com dor ou febre, né, porque às vezes um quadro infeccioso, até para aquele paciente que já é sabidamente diabético, que faz uso de insulina corretamente, um quadro infeccioso pode desregular o metabolismo dele e ele cursar com cetoacidose diabética, ok? E exames, o que vamos pedir de exames para esse paciente? Olha ali, vamos pedir uma gasometria arterial ou venosa, pode ser venosa, porque a gente quer saber como que está o pH desse paciente, não estamos interessados em gases, né? Sódio, potássio, cloro, glicemia, hemograma, urina 1, creatinina, raio-x de tórax e ECG. Raio-x de tórax e ECG, raio-x de tórax pode deixar para depois, ECG é importante porque o paciente pode cursar com distúrbio do potássio e a gente tem que ver às vezes se vai precisar fazer alguma medicação para proteger o coração dele, certo? Beleza, fizemos, chegou o paciente, aventamos a hipótese de cetoacidose pela clínica do paciente, a glicemia alterada, instituímos a hidratação basal, a fase de reposição para o paciente, né, de expansão volêmica para o paciente, com 15 a 20 ml de soro fisiológico em 1 hora. Beleza? Beleza. Nesse tempo, essa 1 hora que ele vai fazer primeiramente a hidratação, beleza. Fizemos essa hidratação inicial do paciente, que vai demorar 1 hora, até isso vai dar tempo hábil, 1 hora e meia, vai dar tempo hábil para os exames ficarem prontos. E quais exames principais que nós queremos saber? Nós vamos querer saber o sódio e o potássio do paciente, porque a gente vai usar essa concentração de sódio e potássio do sangue do paciente para fazer a continuidade do tratamento, a hidratação que a gente vai fazer na segunda hora e se a gente vai poder instituir a insulinoterapia. Beleza? Beleza. Então, na segunda hora do paciente, a partir da segunda hora, 1 hora e meia, depende do tempo que os exames ficarem prontos, a gente vai ter que levar em consideração o sódio, o potássio e a glicemia. E conforme tiver a concentração de sódio, de potássio e a glicemia, vai ser o soro que a gente vai fazer na segunda hora, certo? Beleza. Então, se o potássio do paciente, veja comigo nesse próximo slide, se o potássio do paciente tiver menor que 4,5, aquele potássio de entrada, que a gente coletou o exame e ficou pronto dali 1 hora, 1 hora e meia, a gente vai ter que usar uma solução com concentração de 40 mEq por litro. Se tiver entre 4,5 e 6, 20 mEq por litro. Se tiver maior que 6, não precisa colocar potássio na solução. Se o sódio corrigido tiver maior que 160 para criança, a gente vai usar soro ao meio, solução em cloreto de sódio 0,45. Se tiver menor que 160, pode ser o soro fisiológico 0,9%. Beleza? E vamos colocar a insulina agora nessa segunda hora após ter feito a primeira hidratação do paciente, certo? Qual a dose da insulina? 0,1 unidade por quilo hora. Não iniciar se o potássio estiver abaixo de 3
milha equivalente por litro. Ok? Beleza. Então, veja comigo nesse próximo slide que eu fiz uma receitinha de bolo aqui de como a gente pode fazer de forma mais fácil e objetiva essa hidratação da segunda hora do paciente, né? Olha aqui comigo então, ó. Hidratação da segunda hora, manutenção. O que a gente vai levar em consideração? Sódio, potássio e glicemia. Olha lá, então eu dividi lá, se o potássio está maior que 6, entre 4,5 e 6, ou se ele está menor que 4,5. E a glicemia, se está maior que 250, alguns livros 300, né? Glicose entre 120 e 250, ou se a glicose estiver menor que 120. Conforme estiver a glicemia e o potássio, a gente vai lançar mão da solução 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8, ou 9. Beleza? Ah, mas peraí, qual que é essa solução? Calma, que também já está feito, bonitinho, rápido e eficiente para vocês fazerem sem ter que ficar fazendo conta. Beleza, então vamos dar um exemplo. Digamos que chega lá um paciente que ele estava com um potássio de 5 e com a glicemia de 400. A glicemia de entrada era 400 e o potássio está 5. Bom, peraí, como que eu olho? Glicemia de 400 maior que 250, potássio de 5, entre 4,5 e 6. Opa, vou fazer a solução 2 para esse paciente. Ah, e qual que é a solução 2? Veja no próximo slide, colinha, olha lá, solução 2. Vou fazer KCl 20 mEq por litro. Como que eu faço essa solução? Pego o soro fisiológico, 500 ml, e KCl, 19,1%, 4 ml. Tabelinha. Tá, sempre assim? Não, depende do sódio corrigido. Se o sódio corrigido estiver menor do que 160, eu vou usar o soro fisiológico 500 ml para fazer essa solução. Se o sódio corrigido estiver maior do que 160, aí eu vou fazer soro ao meio. Como assim? Ao invés de pegar soro fisiológico 500 ml, eu vou pegar 250 ml de soro fisiológico, 250 ml de água destilada e nessa solução, então, adicionar os 4 ml de KCl. Beleza? Simples assim. Ah, e qual a vazão? Eu tenho que saber qual a velocidade de infusão também que eu vou dar dessa solução. A vazão vai ser conforme o peso. Olha aí na terceira tabelinha. Olha lá, ó, vazão 2 a 3 ml por metro quadrado em 24 horas, cálculo da vazão para as primeiras 12 horas. O que você tem que saber? Que essa vazão aqui é a vazão que a gente vai colocar nas primeiras 12 horas, certo? Ah, mas espera aí, eu estou no pronto-socorro, eu vou ficar com esse paciente lá mais que 12 horas, 12 horas? Não, não vai. Mas a gente sabe que a gente está fazendo aqui uma abordagem para clínicos, certo? Se você está como clínico atendendo pediatria, nesse hospital que você está, não tem uma divisão nem no pronto atendimento, entre a consulta da pediatria e da clínica, quiçá você vai ter uma UTI para mandar esse paciente. Então, às vezes, é um paciente que você vai ter que manusear ele ali nas primeiras 2, 3, 4 horas até conseguir transferir esse paciente. Então, essa daqui é a vazão que você vai dar nas primeiras 12 horas. Eu creio que nessas primeiras 12 horas, mais a primeira hora da hidratação, você já conseguiu transferir esse paciente para uma UTI pediátrica, certo? Mas enquanto não transfere, é bom a gente saber o que tem que fazer, ok? E a vazão? A vazão eu fiz por peso, né? Então eu coloquei lá 4, 6, 8, 10 quilos, qual que é a vazão que a gente tem que colocar? Por exemplo, um paciente com 14 quilos, se eu colocar 66 ml hora dessa solução da segunda hora, eu vou estar fazendo uma vazão 2/3 da... Bom, é isso daí, não tem muito o que explicar, certo? Ou um paciente de 14 quilos, a gente pode fazer a vazão de 66 a 100 ml quilo hora em bomba de infusão contínua, nas primeiras 12 horas, ok? Beleza. Mas por que 66 ou 100? Depende, se na primeira hora de hidratação esse paciente já ficou hidratadaço, já urinou, beleza? A gente pode fazer 66, pode fazer o primeiro valor. Se ele ainda não urinou, se você acha que ele ainda está um pouco desidratado, pode carregar um pouco mais a mão na vazão e chegar até 100 ml hora nessa infusão, nessa vazão de líquidos para o paciente. Beleza? Beleza. Então, fizemos o tratamento da desidratação no primeiro momento, agora estamos corrigindo o distúrbio eletrolítico com a solução que a gente vai fazer, né? Acrescentando ou não potássio, e o quanto acrescentar, né? E
se vamos usar soro ao meio para o paciente que está com sódio acima de 160 ou se vamos usar só soro fisiológico para o paciente com sódio abaixo de 160. Agora também temos que cortar a produção de cetoácidos nesse paciente. Como que a gente faz isso? Dando insulina, para poder usar a glicose que o paciente está no sangue ali, que está alta, né? E como que a gente faz a insulina? 0,1 unidade por quilo-hora. Isso só se o potássio tiver maior que 3. Se não tiver maior que 3, não vamos colocar insulina. Como que a gente faz essa solução? Pega lá 250 ml de soro fisiológico mais 25 unidades de insulina regular, ou então 500 ml de soro fisiológico mais 50 ml de insulina regular. Como que eu vou saber qual que eu vou fazer uma ou outra? Depende do peso do paciente. Se você vai ter que usar mais volume por hora, faz logo já 500 ml. Se é um paciente menorzinho, ali 10, 12, 13 quilos, que você vai ter que usar uma vazão menor, pode fazer só 250 ml dessa insulina. O que eu tenho que pensar quando eu for colocar insulina? Que os primeiros 50 ml dessa solução eu vou desprezar. Então eu faço lá, pego 250 ml, 25 unidades de insulina regular, ponho na bomba de infusão e os primeiros 50 ml eu desprezo, jogo fora. Por quê? Que é para a insulina saturar o equipo. Por dentro pode ficar grudado insulina na mangueirinha do equipo. E se eu der esses 50 ml para o paciente, eu não vou estar dando a insulina, a quantidade de insulina que eu quero dar. Então despreza os 50 ml e após isso começa a infusão e pode fazer rápido esse desprezo aí, né? Tá? E aí após isso inicia a insulina nessa vazão de 0,1 unidade por quilo-hora. Ok? Beleza. Observações da dinâmica do tratamento. Aí o que eu tenho que ficar observando nesse paciente, né? Tenho que fazer glicemia, sinais vitais, diurese, avaliação neurológica de hora em hora, né? Eu tenho que ver se a glicemia, depois que eu coloco a insulina, se ela está abaixando ou se está abaixando muito rápido, né? Sinais vitais, avaliação neurológica, por quê? Porque eu quero ver se esse paciente não está cursando com edema cerebral, porque se ele tiver com sinais de edema cerebral, eu vou ter que diminuir a infusão de líquido, diminuir a insulina, né? Ok? Gasovenosa, eletrólitos, né? Sódio, potássio, creatinina, cloro, isso eu tenho que fazer a cada 2 a 4 horas, né? Pensar outras hipóteses para esse quadro de acidose do paciente. Às vezes o paciente está com sepse, ele já é um paciente sabidamente diabético, fez uma infecção e está cursando com acidose por essa infecção. E às vezes ele pode estar séptico, por isso que ele está com a glicemia aumentada e com a acidemia, né? Ou mesmo o paciente não diabético cursando com sepse, ele pode fazer glicemia aumentada e acidose, né? A gente vai ter que ver também o anion gap, né? Que é fácil, sódio, é a dosagem do sódio menos a do bicarbonato vezes o cloro. Isso daí, o normal é que seja 12 mais ou menos 2. Por que é interessante o anion gap? Porque o anion gap, ele, conforme a gente institui o tratamento, ele tende a diminuir, ele tem que diminuir. E ele diminuindo é o sinal de que o tratamento está sendo efetivo e que o paciente está melhorando, tá? Diminuição é sinal de melhora. Insulina. Às vezes eu preciso diminuir a infusão, a vazão da insulina, certo? Para meio, né? Eu estou lá com 0,1 unidade quilo-hora, tenho que passar para 0,05. Quando que eu tenho que fazer isso? Em 2 situações principais. Se eu tiver uma glicemia que já está abaixo de 120, eu tenho que diminuir essa infusão de insulina. Ou então, se entre uma glicemia ou outra que eu estou fazendo a cada hora, se eu tiver uma diminuição maior que 120, maior que 150, ou seja, eu fiz lá num determinado tempo, estava com a glicemia de 450, eu fiz agora novamente, está 300, opa, caiu 150 em 1 hora, é uma queda muito brusca, pode dar edema cerebral, diminui a infusão de insulina, ok? Beleza. Edema cerebral. O que eu olho no paciente que eu posso pensar? Eu acho que ele está ficando com edema cerebral, acho que está causando um dano para esse paciente. Se o paciente estiver ficando sonolento, apresentar algum déficit cognitivo, reclamar de dor de cabeça, queda da frequência cardíaca, aí estamos pensando em tríade de Cushing, né? Queda
Queda da frequência respiratória, aumento da pressão e respiração alterada, né? Queda da saturação de oxigênio, convulsão, coma, tudo isso faz eu pensar que meu tratamento causou ali um mal que é compreendido, que pode acontecer no tratamento da cetoacidose, né? É pertinente ao tratamento da cetoacidose. A gente só tem que ficar esperto para que, caso comece a acontecer, a gente institua o tratamento então do edema cerebral o mais rápido possível, né? E se sinais de edema cerebral, a gente vai diminuir a vazão dessa solução que a gente está colocando para 1/3 da vazão. Então, se eu tivesse lá 60 ml hora, eu vou passar para 20, diminui para 1/3 e dá manitol para esse paciente. Manitol, né? Manitol ou salina hipertônica 3%, ok? E se o paciente fizer hipoglicemia nesse tratamento, eu vou fazer push de glicose a 10%. O que faltou falar? O que está faltando falar é que a partir do momento que eu tiver uma glicemia do paciente nessa segunda hora de tratamento e essa glicemia abaixar de 250, aí eu vou trocar o soro de fisiológico para soro glicosado, né? Mas aí também lá nas tabelinhas, na tabelinha de solução, a gente ensinou ali tudo bonitinho como que faz esse sorinho, como que adiciona essa glicose no soro do paciente, certo? Então, moçada, espero ter ajudado, espero que tenha ficado mais fácil de vocês fazerem o tratamento com essas tabelinhas que estão dispostas lá no Instagram. Vocês podem olhar, copiar e imprimir, que fica mais direto e objetivo, para vocês não precisarem ficar fazendo conta. Só precisa saber o peso do paciente, o sódio, o potássio e a glicemia. Mais nada. Vendo o peso do paciente, o valor do sódio, do potássio, da glicemia, você vai saber qual solução fazer e a vazão que você deve instituir para o paciente. Beleza? Muito obrigado. Tamo junto.